Olá a todos, bem-vindos a esta videoaula de elementos de máquina. Nela nós iremos resolver um exercício de mancais de deslizamento. Meu nome é Douglas Zions. Bem, vamos lá então. Neste exercício, foram dados algumas informações iniciais sobre o projeto do mancal de deslizamento. E essas informações são basicamente essas. Nós temos um mancal de deslizamento que tem um comprimento de 60 milímetros, ou seja, esta dimensão vale 60 milímetros. Foi dado também no problema que o diâmetro do mancal, o diâmetro D, também ele vale 60 milímetros. E que nele será exercida uma carga P, que é de 4.000 newtons. 4.000 newtons. Esse mancal, ele também opera a uma velocidade de rotação de 1.120 RPMs, e essa velocidade, transformando-a em rotação por segundo, 1.120 dividido por 60, nos dá então aproximadamente 18,67 rotação por segundo. Então essa é a velocidade do mancal. Bom, esse mancal, aqui exagerando, ele terá uma folga radial, vejam que é uma folga radial, de 45 micrometros. E esse mancal ele será alimentado por um lubrificante SAI 30, classificação automotiva, com índice de viscosidade 30, que entrará no mancal para fazer a lubrificação do mancal a 40 graus Celsius. Ok? Bem, então esse vai ser o problema, Lembrando a todos que sempre ao resolverem problemas de mancais de deslizamento, sempre a rotação que será trabalhada na solução do problema, ela sempre será dada em rotação por segundo. Por isso então dessa transformação. Ok? Bom, e nesse problema então, o que é solicitado é que sejam basicamente calculados alguns itens, como por exemplo, o coeficiente de atrito, o acréscimo de temperatura e a temperatura mínima da película de óleo que será formada no mancal, a grandeza e a localização da espessura mínima da película de óleo, o fluxo pelas extremidades e o fluxo total de óleo que circularão sobre o mancal, a pressão máxima da película de óleo e sua localização, e também a posição em que termina a película de óleo. Então esses são basicamente os itens que serão calculados neste problema. Bom, para nós iniciarmos a solução então do problema, a partir então destes dados, nós precisaremos então calcular uma série de elementos, e esses elementos serão obtidos a partir de vários gráficos, que vão apresentar vários variáveis adimensionais, ok? E para nós iniciarmos o problema, a primeira coisa é realmente calcularmos as informações sobre o lubrificante. Bom, então, primeiro passo desse problema a partir do óleo SAI 30, que entrará no mancal a uma temperatura de admissão de 40 graus Celsius, nós precisaremos calcular a viscosidade absoluta desse óleo, que é o Z do óleo, a viscosidade absoluta. E essa viscosidade absoluta, geralmente, ela é obtida a partir de gráficos como esse aqui. Esse é um gráfico que relaciona a temperatura do óleo, a viscosidade absoluta, e as várias curvas referente aos diversos óleos na classificação SAI. Bom, o nosso óleo então, ele é um óleo que entra a uma temperatura de admissão de 40 graus Celsius, então eu vou marcar aqui no gráfico 40 graus Celsius, o ponto 40, e refere-se então a um óleo SAI 30, que é a terceira curva de baixo para cima aqui, ó. Então, a partir desse gráfico, se nós pegarmos aqui, espero que a minha escala aqui não reflita a luz na projeção,
Se nós pegarmos aqui então e encontrarmos aqui a reta sai 30, se nós rebatermos aqui, vamos verificar que a viscosidade deste óleo corresponde então a aproximadamente aqui então, se nós formos colocar aqui este ponto aqui então do gráfico, ele corresponde a aproximadamente 80 milipascal vezes segundo. 80 milipascal vezes segundo. Observem que nessa escala, né, nós temos aqui uma escala logarítmica, né? Então aqui ela começa em 2, 3, 4, 5, aqui é 10. Esses próximos itens aqui são 20, 30, 40, 50, 60, aproximadamente então 80 milipascal vezes segundo. Então essa é a primeira etapa, calcularmos a viscosidade. Então, passando para o nosso problema aqui, nós temos então que a viscosidade então do nosso lubrificante na temperatura de 40 graus Celsius corresponde então a 80 milipascal vezes segundo. Lembrando que o milho aqui corresponde a 10 na menos 3, ok? Bom, primeira etapa concluída. Para nós podermos resolver o problema, precisamos também calcular um segundo item que corresponde à pressão por unidade de área projetada. Bom, essa pressão por unidade de área projetada, ela corresponde, é pressão, né, Newton por metro quadrado, e ela corresponde então à força dividida pela área, nos gera pressão. E essa área então que nós vamos estar dividindo a pressão, ela justamente é o L vezes D. Ou seja, se nós olharmos o mancal de cima, né, nós temos o diâmetro do eixo e temos o comprimento L do mancal. Essa área projetada, isso corresponde então à área projetada. Área projetada. E essa área projetada, pessoal, ela corresponde exatamente a essa área aqui. Se nós olharmos de cima o mancal, né? Se nós olharmos aqui, essa dimensão corresponde ao diâmetro e essa ao L. Esse retângulo, que no caso aqui especificamente será um quadrado, né? Essa área aqui, né? Ela corresponde então à área por unidade de área projetada. Então, a nossa área a nossa pressão por unidade de área projetada, ela corresponde então a isso. Ó. Pressão é igual. A nossa força radial aplicada é 4.000 newtons. Se nós dividirmos então tudo isso pela área em metros, o nosso L corresponde a 60 milímetros, que corresponde então a 0,06 metro. E o diâmetro também corresponde a 0,06 metros. 0,06 metro. Com isso, se nós dividirmos 4.000 por esse valor pela área projetada, nós temos que essa área projetada, então, equivale a 1,11 megapascal. Já colocando em megapascal, ou seja, né, isso aqui seria equivalente a 1 newton por metro quadrado, que corresponde então a 1,11 megapascal. Bem, então essa aqui então seria a área projetada que será utilizada no próximo passo para determinarmos o módulo do mancal. Então, o próximo passo desse nosso problema será determinarmos então o módulo do mancal, ou também conhecido como número de Sommerfeld. Ele é determinado por essa expressão, onde S, então, Sommerfeld, no módulo do mancal, é igual à viscosidade vezes a rotação em RPS, dividido pela pressão por área projetada,
que multiplica R sobre C ao quadrado, ou seja, a relação entre o raio e a folga radial elevado ao quadrado. Calculamos já tudo isso, ou temos pelo menos, né? Então, nesse problema, o nosso S ele vai ser igual a Z, então 80 milipascal, que nós determinamos no primeiro item, 80 vezes 10 na menos 3, pascal vezes segundo, ok? A rotação corresponde a 18, a rotação aqui então corresponde a 18,67 rotação por segundo, RPS, dividido então pela área projetada, também em pascal, já posso colocar aqui em pascal, 1,11 vezes 10 na 6, que é megapascal, pascal então, ok? Vezes, tudo isso, vezes a relação R, o nosso raio do Mancal, ele é, agora é o raio aqui, não esqueça que é o raio, o nosso diâmetro é 60 milímetros, o raio então é 30 milímetros, ou seja, 0,03 metros, dividido então pela folga radial, que corresponde então a esse elemento aqui, a folga radial, que é 45 micrômetros. Então, dividido tudo isso por 0,45 micrômetros é 0,00045 metros. Tudo isso elevado ao quadrado. Se nós realizarmos esse cálculo, então, observem que aqui metro com metro corta, pascal com pascal aqui corta, e segundo aqui, pascal vezes segundo com rotação dividido por segundo, a rotação por segundo, também corta isso aqui, fica adimensional. E realizando esse cálculo, então, nós chegamos que o valor de S, ou seja, o módulo do Mancal, ou número de Sommersfield, será igual a 0,597. Ou seja, arredondando, aproximadamente 0,6. S, então, será igual a 0,6. Essa informação do módulo do Mancal, ela vai ser importante porque nós utilizaremos em todos os gráficos pela frente essa variável aqui, para determinarmos então as características do Mancal. Uma outra característica importante que será utilizada pela frente em todos os Mancais é também a relação L sobre D do Mancal. Eu já vou aproveitar e vou fazer esse cálculo aqui. O comprimento sobre o diâmetro do Mancal, 60 milímetros sobre 60 milímetros, vai nos dar então que em todo esse exercício nós utilizaremos a relação L sobre D igual a 1, né, para podermos então encontrarmos as variáveis adimensionais do problema. Usaremos essas duas informações, 0,6, que é o módulo Mancal, e L sobre D igual a 1. Ok? Bom, então temos já as informações importantes para calcularmos os itens solicitados deste problema. Vamos para frente então. Próximo item então, item 4, será a determinação do coeficiente de atrito do Mancal. Então, a partir do S do Mancal sempre e da relação L sobre D igual a 1, utilizando o seu gráfico que eu vou colocar a seguir aqui, podemos determinar então o coeficiente de atrito, né? Ou melhor, nós determinamos o coeficiente de atrito a partir da variável adimensional R sobre C vezes o F. Ou seja, o gráfico que nós iremos utilizar é este aqui. Aqui. Esse é o gráfico então que trata da variável adimensional. Se nós olharmos aqui então, ó, a variável adimensional é o R sobre C vezes F. Com ela nós podemos calcular o coeficiente de atrito. Então vamos utilizá-la então. Então todos esses gráficos que vêm pela frente, eles sempre irão utilizar nesse eixo o módulo do Mancal, que no nosso caso é 0,6. Então ó, já vamos deixar aqui bem claro 0,6, né? E vamos utilizar sempre
em todos os gráficos a curva L sobre D igual a 1, que seria essa curva aqui então, ó, a segunda curva aqui, ó, ok? Então, novamente, usando escala aqui, né, 0,6 até encontrarmos a primeira curva, aqui, aqui, rebatendo isso para cá. Chegamos então a este valor aqui no gráfico. E se nós olharmos no gráfico, então, este valor corresponde a 12. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, aqui é o 20, né? Então, esse ponto aqui, ele corresponde então a 20. 20. Ou seja, o que corresponde a 20? A relação R sobre C vezes o F. Essa variável, então, adimensional corresponde a... corresponde a 12. 12. Essa nossa variável, então, R sobre C vezes F, ela é igual a 12, corrigindo aqui o valor, né? E nós levaremos, então, para cá, então, o valor R sobre C vezes F igual a 12. Então, a partir dela, nós podemos calcular o coeficiente de segurança. Então, observem, essa é a variável adimensional. Se nós isolarmos o F, nós temos que F é igual a 12, que multiplica C sobre R. O nosso C, lembrando então que ele vale F igual a 12, que multiplica o C, calculamos ele anteriormente, ele vale 0,000045 metros, e o nosso raio, ele vale 0,03 metro. Com isso, realizando esta conta, temos que o nosso F, coeficiente de atrito, será de 0,018 aproximadamente. Então esse é o coeficiente de atrito que temos neste mancal de deslizamento. Ok? Então, item 4, calculado. Vamos passar para cá. Bom, na sequência, vamos determinar o fluxo total de óleo e o fluxo pelas extremidades, na sequência deste item, item 6, né? Fluxo de óleo pelas extremidades. Bom, o fluxo a partir do S igual a 0,6 e L sobre D igual a 1, utilizando o seu gráfico que eu vou mostrar a seguir, podemos obter então o fluxo Q total que circula sobre o óleo. E ele é determinado a partir desta variável dimensional, Q dividido por R vezes C vezes N vezes o L. Para isso, nós precisaremos de um gráfico, e o gráfico que nós utilizaremos é este aqui. Observem que nesse gráfico nós temos novamente o número de Somersfield, e aqui nesse eixo aqui nós temos a variável adimensional Q sobre RCNL, ok? Novamente, então, para utilizarmos ela, nós iremos aqui marcar novamente o S igual a 0,6, este ponto aqui. A curva L sobre D igual a 1 corresponde a essa. E então, a partir desses pontos, então, vamos determinar, então, a variável adimensional. Observe então, o ponto é este aqui, né? E ele corresponde então ao ponto
se nós olharmos aqui, 0, 1, 2, 3, 4. Então aqui 3,5, este ponto corresponde então, este ponto aqui, corresponde a 3,6. Então, este ponto corresponde à variável Q dividido por R, C, N e o L. Ok? Então, vamos passar então para o nosso problema, que a nossa variável adimensional Q sobre R vezes C vezes L é igual a 3,6. Então, se nós novamente isolarmos o Q, teremos que o Q é igual a 3,6 vezes o raio, vezes o C, vezes o N e vezes o L. Então, neste nosso problema aqui, nós temos que Q é igual. O nosso raio é 0,03 metro. O nosso C, que é a folga radial, corresponde a 0,45 metro. O nosso N corresponde a 18, só confirmando aqui, 18,67. 18,67 rotação por segundo. E o L, então, corresponde a 0,06 metro. Então, observem que metro vai dar metro ao cúbico, dividido por rotação dividido por segundo vai dar metro cúbico por segundo. Então, se nós fizermos esse cálculo, então, esses valores, nós teremos exatamente esse valor aqui, ó, Q igual a 5,4 vezes 10 na menos 6 metro cúbico por segundo. Metro vezes metro vezes metro, metro cúbico, rotação por segundo, dividido por segundo, metro cúbico por segundo. Então, essa é a vazão total de óleo que fica circulando sobre o mancal. Ou seja, né, se nós olharmos o gráfico do mancal, né, aqui está um gráfico do mancal, o óleo que fica circulando entre o casquilho e o eixo, né, o óleo que está lubrificando, corresponde então a esse valor Q. Ok? Bom, além do Q, que é a vazão total de óleo que fica circulando sobre o mancal, nós também podemos calcular o fluxo de óleo pelas laterais, que é o QS, fluxo pela lateral. E o QS, né, nós vamos obter o QS a partir da variável adimensional QS sobre Q, obtida a partir de um gráfico. E esse gráfico, então, é esse aqui, ó. Nós temos esse gráfico. Ele novamente relaciona o número de Sommerfeld. E aqui, então, a variável QS sobre Q, a variável dimensional. Nós temos, então, novamente, neste problema, que encontrarmos o valor de S, 0,6. A primeira curva que corresponde a L sobre D igual a 1. Ok? Então, se nós traçarmos uma reta até encontrar esta curva, vamos rebatê-la para cá, aqui. Vamos verificar então que este ponto aqui corresponde então a, traçar aqui, 0,29. Ou seja, né, a variável
QS sobre Q é igual a 0,29. Então, ela nos dá a relação de óleo que sai pelas extremidades. Então, vindo para cá, o nosso QS sobre Q, ele será igual a 0,29. No problema, no item anterior, nós calculamos que Q valia 5,4 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos por segundo. Então, nós poderemos, então, a partir dele, então, QS é igual a 0,29 vezes 5,4 vezes 10 na menos 6 metros cúbicos por segundo. E isso nos dá então que o QS vai ser aproximadamente igual a 1,6 vezes 10 na menos 6 metros cúbicos por segundo. Bom, nós podíamos também transformar isso para litros, né? Tendo outras informações, poderia também transformar isso para litros. Mas vamos deixar por enquanto nessa condição aqui, né? Que já é suficiente para nós. Então, esse QS igual a 1,6 é o óleo que vai sair pelas extremidades. Então, nós temos aqui o eixo, né? Vamos ter aqui o mancal, então, né? O mancal, né? E este óleo que vai sair por aqui corresponde ao QS, o óleo que sai pelas extremidades. E o óleo que fica circulando no interior do mancal representa então o Q, 5,4 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos por segundo. Então, já calculamos mais um item, que é o fluxo de óleo pelas extremidades. Bom, esse óleo fica circulando no interior do mancal, o Q, né? Uma parte dele sai para fora, 1,6, né? E essa circulação de óleo no interior do mancal, né? Ela então vai provocar, devido ao atrito, vai provocar um acréscimo de temperatura do óleo. Então, o próximo passo é efetivamente calcularmos esse acréscimo de temperatura no óleo. Lembrem que quando nós colocamos inicialmente, o óleo ele entrava na temperatura, vou colocar aqui novamente ele entrava no mancal a uma temperatura de 40 graus, que é a temperatura de admissão. Ele lubrificava o mancal, devido ao atrito ele sofre um aumento da temperatura, né? E este aumento da temperatura é esse valor aqui então, o quanto ele aumenta a temperatura, é o ΔTC. E o cálculo dele é feito a partir dessa expressão, 8,30 vezes a pressão sobre 1 menos 0,5 QS sobre Q, vezes essa relação R sobre C vezes F, e também dividido por essa relação Q sobre RCNL. Bom, observem que praticamente quase a expressão parece complexa, mas quase todos esses valores nós temos já calculados. Por exemplo, primeiro valor. Observem que o R sobre C vezes F igual a 12, nós já calculamos anteriormente. Ó. Então, esse valor aqui, ele vale 12. Observem aqui, ó, item 4. Ele vale 12. O valor de... Deixa eu achar aqui minhas anotações. O valor de Q sobre RCNL é 3,6. Então, este valor aqui da expressão é 3,6. E o QS sobre Q, deixa eu pegar aqui outra expressão, também calculamos no item 6, QS sobre Q, 0,29. Então, este valor aqui, ó, corresponde a 0,29. Ok? Então, nessa expressão, o que nós teremos que calcular... e o P, né? O nosso P vale 1,11 vezes 10, 1,11 megapascal, né? Lembrando que, nesse caso, aqui, o P será colocado em megapascal. Ou seja, este valor aqui que nós vamos colocar aqui
nós vamos colocar exatamente com o valor de 1,11. E não vamos, nós entramos nessa expressão com o valor em megapascal, ou seja, somente 1,11. Não vamos entrar com o valor vezes 10 na 6, que é o megapascal. Então, se nós fizermos 8,30 vezes 1,11 vezes 12, dividido por essa expressão 0,5 vezes 29 vezes isso aqui, nós vamos chegar que o valor do delta TC, ele equivale a aproximadamente, então, delta TC igual a 35,95 graus, ou seja, aproximadamente igual a 36 graus Celsius. Ou seja, o óleo fica, o lubrificante fica circulando no mancal e sofre um acréscimo de temperatura de 36 graus Celsius. Ok? Bom, esse óleo então sofre esse aquecimento e ele então vai sair do mancal a uma certa temperatura. Então, o item 8, nós vamos calcular a temperatura de saída do lubrificante do mancal, a T de saída. E a temperatura de saída é a temperatura de admissão mais o acréscimo que ele sofreu durante a lubrificação. Então, a nossa temperatura de saída será igual à de admissão, que é os 40 graus Celsius, mais o acréscimo de temperatura, que é de 36 graus Celsius. Observe, então, que neste caso a temperatura de saída será de 76 graus Celsius. Vejam que é uma temperatura bastante elevada para um problema desse tipo aqui. Quer dizer que possivelmente nesse problema nós temos algum problema nele porque a temperatura de saída é muito elevada, né? Não poderia ficar nessa temperatura aqui. Então, depois valeria a pena rever o problema novamente para tentar diminuir essa temperatura de saída do mancal, ou seja, diminuir a ΔTC. Bom, o óleo então ele entra em 40, sofre aquecimento de 36, aumenta a temperatura de 36 graus Celsius e sai em 76. Então, o próximo item importante seria então calcular a temperatura de média do lubrificante. E essa temperatura então média é a temperatura de saída mais a tensão de admissão sobre 2. Ou seja, temperatura média igual 40 graus Celsius essa é de admissão, né? Mais 76 graus Celsius, que é de saída, dividido então por 2. E isso nos dá então uma temperatura média de 58 graus Celsius. Essa então seria a temperatura média do lubrificante. Ok? Então, item 9. Então já sabemos todas as relações. Entra 40, sai a 76 e a temperatura média do mancal, então, média 58 graus Celsius. O próximo problema é determinarmos, então, a grandeza da espessura mínima da película de óleo. Ou seja, nós precisamos saber, durante a formação da película, qual que é a espessura da película mínima de óleo, o H0. Então, esta variável ela é determinada a partir deste gráfico aqui, ó. Este gráfico. Só lembrando que todos os gráficos foram tirados do Shigley, né? Então a referência de consulta é o Shigley, de elementos de máquinas. Então nesse gráfico também nós vamos entrar com a variável módulo Mancal 0,6. A nossa curva corresponde a essa aqui, L sobre D igual a 1. Então vamos novamente traçar ela. Vamos traçar, buscar essa informação. Opa, lá em cima.
E vamos rebater aqui. E vamos então determinar essa variável. Então, 70, este ponto aqui, corresponde a 0,76. Este ponto aqui. Ó. E esse ponto aqui corresponde à variável adimensional H0 sobre C, ou seja, a espessura da película dividido por C, que é a folga radial. Então, nós vamos pegar essa informação e vamos levá-la novamente para o nosso problema. H0 sobre C é igual a 0,76. Com isso, nós podemos, então, determinar o valor da espessura H0. Como o nosso C, vou usar aqui em micrômetro, seria 0,76 vezes o C, como o nosso C corresponde a 45 micrômetros, a folga radial, nós temos então, fazendo esse cálculo, que o H0 equivale a 34,2 micrômetros, ou seja, né, também em milímetros aqui, a 0,0342 milímetros. Então, este aqui corresponde então à nossa espessura mínima da película de óleo. Ok? Durante o movimento do eixo no interior do casquilho, né, com aquelas características de carga, de coeficiente de atrito L, D, né, e C, será formada uma película de óleo com essa espessura aqui, 34,2 micrômetros. Bem, e só um detalhe, né? Vale a pena lembrar aqui neste gráfico aqui que o ideal é que esse problema tivesse, esse ponto aqui, ó, tivesse dentro dessa área. Essa é uma área que corresponde a essa linha aqui, vocês podem ver um pouquinho mais escura aqui, ó, né? Essa linha aqui, ela corresponde a uma região de máximo desgaste e mínimo atrito. Então, podem ver que nós temos teremos um desgaste grande no mancal. O interessante seria ter uma região dentro dessa área aqui, seria talvez o mais recomendado. No entanto, nesse problema as características iniciais não nos deram essa possibilidade de trabalharmos aqui dentro. Bom, seguindo então a solução do problema, nós precisamos saber então uma outra informação. Nós precisamos determinar a posição da película de espessura mínima, que é o φ, né? Ou seja, se nós olharmos aqui novamente neste gráfico aqui, ó, o nosso H0 ele corresponde a esse ponto e ele ocorre exatamente nessa posição φ, ó, né? Em relação a esse eixo aqui, então, né? Observem esse eixo aqui. Observem que o φ corresponde à posição em que ocorre a película mínima de óleo. φ e posição mínima da película. Então, nós teremos que utilizar um outro gráfico. Deixa eu achá-lo aqui agora nos meus papéis aqui. Tenho vários papéis aqui na minha mesa que estou utilizando. Que é este aqui. Posição da película mínima de óleo. Daqui ele. Então, esse gráfico, ele é um gráfico também que vai relacionar o módulo mancal, novamente. Nosso ponto aqui equivale a 0,6. Né? Temos a curva L sobre D igual a 1, que corresponde a essa curva aqui. E vamos saber a posição da película de espessura mínima. Então, novamente, aqui até a posição lá em cima, este ponto aqui, rebatendo para cá, então definimos este ponto aqui, né? E este ponto equivale a 73 graus, ou seja, o φ igual a 73 graus aproximadamente, né?
Então, essa posição aqui, ó, na película de óleo, né, estaria aqui eu tenho 90, então ó, deste ponto aqui até aqui eu teria mais ou menos 90 graus, eu estaria bem próximo, mais próximo do 90 graus, essa posição aqui. Ó. Então, a posição da película mínima de óleo corresponde então a 73 graus. Mais uma variável determinada. Bem, item 11, vamos para o item 12. Determinação da pressão máxima que ocorre na película. Observem que a pressão máxima, novamente aqui pelo gráfico, ela não ocorre no mesmo ponto que ocorre a película mínima. Aqui ocorre a película mínima, e esse gráfico aqui que mostra a distribuição de pressão ao longo da película, nós podemos ver que este ponto aqui corresponde à pressão máxima na película de óleo. E a posição em que ocorre essa pressão máxima não é a mesma da espessura mínima. Nós temos que, então, nesse item nós vamos calcular qual é esta pressão máxima aí, né? Vamos determinar este valor aqui. Deixa eu ver se consigo pegar aqui minha régua. Só um minutinho. Vamos calcular este valor aqui, que é exatamente então a pressão máxima. E depois nós vamos calcular a posição em que ela ocorre. Essa pressão máxima aqui, P máxima. Ela é determinada por este gráfico aqui. Deixa eu achar o gráfico aqui. Este aqui. Novamente o gráfico é número de Sommersfield, módulo do Mancall, versus, aqui agora é a variável P sobre P máxima. Certo? Então o nosso Mancall tem 0,6. Esta é a curva L sobre D igual a 1. Vamos traçar o ponto lá. Está ali o ponto. Rebatendo para cá, nós vamos, deixa eu fazer aqui, chegar a este ponto, que corresponde então a um ponto 0,52. Ok? Então, a relação P sobre P max, pressão máxima, ela é 0,52. Então, vamos passar esses resultados para o item 12. Deixa eu achar aqui onde está ele, item 12. E ele corresponde então a, novamente deixa eu verificar aí o valor que eu peguei, 0,52. 0,52. A nossa pressão unitária é 1,11, né? Então o Pmax ele vai ser igual ao P dividido por 0,52. Então, neste caso, a pressão máxima será igual a 1,11 megapascal dividido por 0,52, que vai nos dar então um P máximo, P max de 2,13 megapascal. Então, sobre a pressão máxima sobre a película de óleo vai ser de 2,13 megapascal. Ok? Esse é o item 12, então, da sequência de informações que estamos tirando então dos gráficos referente àqueles dados do problema inicial. Pressão máxima 2,13 megapascal. Item 12. O item 13 será então determinarmos a posição, a localização da película de pressão máxima. Ou seja, queremos calcular o θP máximo, a posição
onde ocorre a pressão máxima. Né? Então, novamente, a partir de S igual a 0,6 e o L sobre D igual a 1, buscando agora este gráfico aqui, deixa eu achar aqui o gráfico, este aqui. Esse aqui é um gráfico interessante, porque ele tem no eixo, aqui nesse eixo novamente, o valor de número de Sommersfield, no nosso caso, novamente 0,6. E ele dá duas informações. Neste eixo aqui, ele dá a informação da posição delimitador da película θP0, onde ela termina a película de óleo. E neste eixo aqui embaixo, nessa região do gráfico, a posição da pressão máxima da película de óleo, que é o θP máximo, que nós queremos calcular nesse item agora. Então vamos lá. E um detalhe. Nesse gráfico nós temos aqui várias curvas. Tem curvas com bolinhas cheias, observem, cheias, e outras curvas com bolinhas ocas, vazadas. Então nós temos que verificar agora os dois casos. Então, aqui embaixo fala θP0, ele é obtido a partir das curvas com bolinhas vazadas, ocas, e o θP máximo ele é obtido a partir das curvas com bolinha cheia, certo? Okay? Então nós vamos usar as bolinhas cheias e usar essa parte aqui do gráfico para determinarmos. Então, vamos achar a curva bolinha cheia L sobre D igual a 1. Vamos ver onde ela está. Aqui está ela. Né? L sobre D... desculpe, bolinha cheia. Essa aqui é a curva bolinha cheia, L sobre D igual a 1. Então, vamos novamente levarmos o 0,6 até ela. Então, essa aqui é a curva. 0,6 para cá. Determinamos esse ponto aqui, rebatendo para cá, aqui assim mais ou menos, ok, mais ou menos aqui, nós chegamos então que o valor corresponde a aproximadamente 0,059, né? Mais ou menos aqui então corresponde a 9 graus. 9 graus, ou seja, o θP máximo ele será igual a 9 graus. Então, já podemos levar essa informação para o nosso problema. θP máximo é igual a 9, né? 9,0 então aqui, corrigindo aqui o valor. Então, o nosso θP máximo equivale a 9 graus, certo? Bem, temos a posição, então, a localização da película mínima de óleo, corresponde a esse θP máximo aqui. Falta agora nós determinarmos a posição em que termina a película de óleo, que é esse valor aqui, θP0. θP0, a posição onde termina a película de óleo, exatamente essa aqui. E esse então é o nosso, nós estamos chegando quase nos últimos itens a serem calculados, né? Será então esse aqui, determinação da localização que termina a película de pressão máxima, ou seja, o θP0. E ele, novamente como eu falei, ele é calculado por esse mesmo gráfico, só que agora, né, observando as curvas com bolinha vazada. E nós vamos utilizar essa escala aqui do gráfico agora. Então, temos que achar qual que é a curva L sobre D igual a 1 bolinha vazada. É essa aqui, que está o valor 1, corresponde a essa aqui. E este é o valor 0,6. Então, vamos traçá-la lá. Opa, aqui vai dar um problema. Olhem só o problema que deu aqui. O nosso ponto vai dar fora do gráfico aqui. Essa é a curva, saímos do gráfico. Mas a gente pode notar que esse gráfico aqui, essa linha, aproximadamente, ela é uma linha reta. Desde esse ponto, daqui em diante, né, desse ponto em diante, ela corresponde mais ou menos a uma linha reta. Então, mais ou menos, vamos extrapolar o gráfico.
Nem sempre isso dá para fazer na engenharia, né? Mas pegando aqui o gráfico e extrapolando ele para os seus limites, vejam que isso é uma solução somente nesse caso, às vezes nem sempre isso é possível, né? E também aumentando a escala aqui um pouquinho do nosso problema, uma escala, ainda bem que ela é uma escala linear. Nós vamos ver então que se nós pegarmos esse ponto aqui então, que foi extrapolado do gráfico, e levarmos ele para cá, vamos fazer aqui, vejam que vai nos dar mais ou menos aí 100, 110, mas observando, né, que nós extrapolamos o gráfico. Então esse ponto aqui vai equivaler ao nosso θ P0 fora do gráfico. Nem sempre isso vai ser possível, talvez em alguns momentos seja necessário, não temos outra informação. Então, aproximadamente 110 graus. Então, tiramos mais essa informação e vamos colocar na nossa lista de informações que o θ P0 corresponde então a 110 graus. A posição em que termina a película de óleo. Então 110 graus seria, aqui é 90, né? Teríamos mais ou menos nessa região aqui, ó, onde ocorreria o final da nossa película de pressão máxima. Depressão, desculpe. Então, θ P0, 110 graus. Bem, então essas são as informações que nós podemos retirar dos gráficos, certo? Agora, com elas, nós podemos ainda determinar outras características do mancal. Por exemplo, com o que nós já retiramos aqui dos gráficos, nós podemos determinar qual que é o torque perdido no mancal, né? E nós já sabemos isso, ó. O torque é F vezes P, coeficiente de atrito vezes a força radial, vezes o raio do mancal. Então, nós temos que o torque, ele vale, o nosso coeficiente de atrito já calculado, 0,018, a nossa carga é 4.000 Newton, certo? E o nosso raio do mancal é 0,03 metro. Fazendo esse cálculo, nós temos que o torque perdido no mancal equivale a 2,16 Newton vezes metro. Então, torque perdido no mancal. E se nós temos o torque perdido no mancal, né? Se nós pegarmos esse torque e multiplicarmos pela velocidade angular, nós podemos calcular a potência perdida no mancal. Torque vezes velocidade angular em radianos por segundo, né? Nós sabemos que o nosso N, a nossa velocidade em RPS é 18,67 RPS, e isso equivale então a 117,28 radianos por segundo. E aí então, fazendo esse cálculo, N é igual a 2,16 Newton vezes metro, vezes 117,28 radianos por segundo. Nós chegamos que a potência perdida será de 253,30 watts. Newton vezes metro dividido por segundo é watts, né? Então nós temos que nós estamos perdendo no mancal 253 watts. É uma perda bem grande, né? No mancal, imagine 253 watts. O mancal não é muito grande para tudo isso, né? Possivelmente alguma das variáveis não esteja bem definida, né, no problema, e deveria passar novamente por um recálculo, né, modificar alguma variável e passar por um recálculo para diminuir essa potência. Nós acho que devemos diminuir muito, principalmente o fator de atrito, né, para que possa diminuir então a potência perdida. Bom, então isso é o que eu queria apresentar aqui para vocês nesse exercício, né? Espero que vocês tenham gostado do exercício.